Paulo Bilinski, aí eu volto a conversar com o professor Lindener. Professor, imagine se não tivesse ali uma câmera filmando tudo, né? Essa postura violenta pegou ali no pescoço do Guga Noblar, mas a gente sabe que a vontade era outra, né? Era de esganar com certeza, mas enfim... Tocar no jornalista no exercício do seu ofício é algo inadmissível, né? Mesmo que as perguntas sejam delicadas, sejam constrangedoras, a obrigação do político é prestar contas, claro, do que a sociedade quer saber. Ou seja, algo também muito lamentável, mais um episódio que precisa ser, de alguma forma, repudiado por toda a imprensa, por toda a sociedade. Exatamente. Eu diria, né, que até pensando na própria prisão do Bolsonaro, domiciliar, mas tudo indica que a prisão é efetiva daqui a um tempo. Na verdade, isso tudo é muito triste, né? Porque o grau de violência que isso tudo representa na história recente do Brasil é de deixar triste, não há o que comemorar. Assim, sinceramente, é óbvio que do ponto de vista individual, os sujeitos podem comemorar a tornozeleira eletrônica, a prisão do Bolsonaro, assim como outrora, vamos colocar como se fosse uma comparação viável, mesmo que não seja, né? Como outrora comemoraram a prisão do ex-presidente Lula, hoje presidente novamente, né? Pois tudo isso se mostrou lawfare, se mostrou uma série de atos e fatos que foi de fato uma perseguição política e, nesse momento, pelos fatos da história do Brasil, não se configuraria como perseguição política, mesmo que tudo esteja no âmbito da política. Mas tudo isso é muito triste, né? Não há o que comemorar, há o que se lamentar nessa história de uma democracia tão acidentada, né? Aí a nossa pergunta aqui, meu caro, é se de fato o Brasil conseguiu constituir uma democracia efetiva desde o início da República. E aí não estamos falando só da República de 1985 para cá, a tal da nova República que, né, já não é tão nova assim, na medida em que, mesmo sendo uma quarentona, que estaria entrando numa certa maturidade, demonstra todos os traços de uma crise profunda, não à toa, né, desde 2016, vive às voltas com aquilo que seria o fim da nova República. Dá para dizer que o ato contra um jornalista dessa forma, de forma autoritária, esse bloqueio aí, né, dessa reação no Congresso, e aí reação no sentido reacionário, que vem das profundezas do século XIX, né, que é manter as coisas como estão, não querer mudar. E aí estamos falando de coisas simples, não quer mudar por quê? Por que que não quer dar dignidade para o povo? Por que que não quer dar comida para o povo? Por que que não quer fazer reforma agrária? Por que que quer manter a elite rentista, né, com tantos bilhões de lucros, enquanto tem gente dormindo na rua em Fortaleza ou em São Paulo? Então, estamos falando de conquistas civilizatórias, como gostam de dizer, básicas daquilo que são as democracias liberais representativas. Ninguém está pedindo mais do que o básico. E mesmo assim, esses sujeitos não querem abrir mão, né? Então, se trata de pensar nesse combo das lógicas políticas dos últimos, no caso do Brasil, 100 anos no mínimo, né? Quer dizer, a gente só foi ter uma Constituição que permitiu que o povo pudesse participar diretamente da política a partir de 1988. Eu sou, pasme, né? Nós somos mais velhos em geral, né? Eu, pelo menos, que sou de 1983, nasci ainda sob o signo da ditadura. Em 83 era o último presidente militar, ditador, o general João Batista Figueiredo, que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo, ele mesmo dizia. Olha isso, quer dizer, eu estou com 42 anos e nasci ainda sob o signo da ditadura militar. Então eu sou mais velho que a Constituição Democrática Brasileira. Que loucura isso! Olha só como foi só há segundos atrás que o Brasil começou a se redemocratizar. E olha só que, como nesses últimos segundos, a gente começou a viver uma convulsão brutal, porque, entre outras coisas, a semente do caos da extrema-direita estava plantada lá atrás nesse Congresso. Quem que era do tal do baixo clero, defendia a ditadura, a morte de milhares, defendia o porão, a tortura e o brilhante Ustra? O Bolsonaro. Estava lá, desde a redemocratização, fazendo suas arminhas, fazendo seus símbolos de força e autoritarismo que leva ao caso do Paulo Bilinski aí, que está apertando o pescoço. Quer dizer, estava lá. E aí é evidente que parte do jogo democrático liberal passou pano para ele,
quando deveria ter punido desde lá de trás. Não só desde que ele votou no impeachment contra a Dilma, trazendo à baila a memória do torturador, hein, Brilhante Ustra. Ele foi reconhecido pela justiça como torturador, o Brilhante Ustra. Um dos poucos que a justiça disse: esse sujeito é um torturador. Mas depois ele acabou morrendo, como a gente bem sabe, e nada disso se configurou como uma punição efetiva. Mas ele foi reconhecido pela justiça como torturador, né? Quer dizer, o cara vota no impeachment, que se configura depois como um golpe, como a gente sabe, tem toda essa disputa recente na linguagem, né? Mas foi um impeachment sem crime de responsabilidade. Então, alguns, do ponto de vista jurídico, vão dizer, então isso é golpe, né? Fora todo o processo jurídico, midiático, parlamentar. Por isso que essa disputa estava ali. Mas a despeito disso, é, quando ele evoca a memória do Brilhante Ustra, ele evoca a história autoritária inteira do Brasil, porque essa história é contra as mulheres, é contra minorias historicamente excluídas, é uma história que zomba dos quilombolas, é uma história que zomba dos indígenas, achando que os indígenas não têm direito a viver sua vida para além do mundo da floresta, como se eles tivessem que ficar apenas isolados, mesmo que, evidentemente, isso eventualmente possa ser a sua vontade, que é essa visão do indígena como exótico que o Bolsonaro tem, por exemplo. Então, ali, ele já representava uma história inteira autoritária do Brasil, né? E estava lá, desde os anos 90, do começo dos anos 2000, causando no Congresso, antes visto como chacota, que o CQC ia lá fazer entrevista com ele, né? E dava voz para um sujeito como esse, que de repente, não mais que de repente, por forças evidentemente autoritárias da história do Brasil, se torna o presidente da República e fez o que fez. Olha só a brincadeira o que levou, né? É, como esses mecanismos parlamentares, se não bem cuidados, levam à ascensão de figuras como o Bolsonaro. Mutatis mutandis, né? Se a gente for observar o processo político da história da Alemanha nos anos 20 para o começo dos anos 30, a ascensão nazista teve mecanismos parlamentares para conseguir se consolidar. Hitler não chegou lá, me dá o poder aí, né? Teve todo um processo anterior, com passação de pano na justiça e no próprio parlamento alemão, no Reichstag, que de repente, não mais que de repente, permitiram ao chanceler Hindenburg, mesmo contra a sua vontade, a convidar o Hitler para ser ele próprio, né, um chanceler, e daqui a pouco, com a morte do Hindenburg, o líder da Alemanha nazista. E aí deu no que deu, né? A gente não pode passar pano para esses caras.